Episódio número 5, com Carol Steca. Ela é publicitária e especialista em gestão de marketing e análise de consumo. Sócia e gestora de planejamento estratégico na To Do Marketing Emocional. E está à frente da plataforma de conteúdo O que você quer ser quando crescer. Curiosa por natureza, apaixonada em conexões, quer seja entre pessoas ou entre soluções e problemas, Carol se considera uma eterna aprendiz sobre gestão de projetos, pessoas, tempo e negócios. Desde 2007, atua no mercado de marketing, buscando sempre criatividade na sua forma mais simples, sem inventar a roda. Como ela mesma diz, sem marketizar o que não precisa. De lá para cá, idealizou 3 negócios, dos quais 2 estão atuantes. Eu conversei com a Carol sobre gestão do tempo e planejamento estratégico pessoal, como gerenciar as nossas rotinas cada vez mais atarefadas no século XXI. A gente trocou uma ideia sobre transformação digital e como isso está impactando o nosso dia a dia enquanto profissionais do futuro. Vamos ouvir um trecho desta conversa. Então, quando a gente faz essa conta, a gente pensa, opa, cadê minhas 8 horas? As minhas 8 horas, o que eu estou fazendo com elas? Aí, se você gasta essas 8 horas rolando feed de rede social, opção sua, né? Aí alguém roubou o seu tempo, que foi o Instagram. E aí eu falo muito que, assim, gestão de tempo, gestão de empresa, gestão de pessoas, de recursos, é a mesma coisa. Eu vou usar o celular a meu favor ou contra mim? Hoje esse podcast está sendo escutado aí por vocês, na casa de vocês, no trânsito, enfim, onde vocês estejam. Imagina se a gente tivesse, Marcos, que convidar todo mundo para uma palestra. Eu acho que as ferramentas mudaram, mas a máquina ser humano não mudou. Então a máquina ser humano é resistente à mudança desde que o mundo é mundo. O bom profissional, ele estuda, ele não tem esse preconceito com a mudança, né, esse do preconceito mesmo, né? Então ele estuda e ele fala, não, isso dessa forma que eu fazia não dá mais certo. Deixa eu fazer de outra forma, deixa eu testar. E o bom profissional, ele não tem medo de errar. Então eu resolvi uma dor minha, que era uma dor mesmo, assim. Eu estava perdendo minha saúde, perdendo meus amigos, minha família, prejudicando o meu negócio. Porque você trabalha estressado, pensa, a gente trabalha com criatividade. Como é que eu tenho uma solução criativa? Uma mente estressada nunca tem uma solução criativa. Mas geralmente a gente procrastina as coisas que a gente não gosta. E aí até para quem tá ouvindo assim uma diquinha dessa que eu sempre falo para todo mundo, tenta fazer as coisas mais chatas primeiro. Então eu faço na primeira hora do dia. É a primeira coisa que eu faço. Porque eu fico livre daquilo. Quando eu deixava pro final do dia, eu sempre deixava para amanhã. Nessa de deixar para amanhã, um dia acumulou quase um mês. Aquela pessoa falou que ela acorda às 5 da manhã, faz meia hora de meditação, 10 minutos de caminhada e por isso ela tem muito sucesso. Deu certo para ela. Será que isso dá certo para você? Você pode tentar, não que você não deva tentar. Existe a inteligência artificial, os robôs estão aí para conviver com a gente. Aí eu acho que vai ser a grande transformação. Né? Os robôs, a gente tem que usar eles a nosso favor. Então a gente usa a máquina a nosso favor. Você vai ficar fazendo um trabalho que um robô pode fazer? De jeito nenhum, passa para automação. Porque a gente fala que para quem tem bom coração e não tem preguiça de trabalhar, as coisas acontecem. E fique agora com esse episódio na íntegra, levado até você por Hot Minds e o projeto hotminds.live, uma plataforma de aprendizagem em tempo real para protagonistas do futuro. E você já sabe, este e outros diálogos você encontra em perceptível.com/podcast. Das ideias que definem nossa atualidade ao futuro que desejamos ver. Bem-vindo ao podcast Perceptível, uma série de diálogos cotidianos para inspirar respostas relevantes aos questionamentos da realidade que vemos. Eu sou Marcos Félix, storyteller, criador e empreendedor digital. Esta série é uma produção original da Talks no Brasil.
Carol, um prazer ter você aqui comigo hoje, conversar com você. E eu queria te ouvir, entender um pouquinho do que você tem feito, seu trabalho, como é que isso se encaixa aí nessa transformação digital que o mundo está vivendo hoje, como é que você percebe todas essas mudanças. Muito obrigada primeiro, Marcos, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre principalmente gestão do tempo, que eu falo que é o ativo mais caro, né, do tempo moderno, da transformação digital, tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu costumo falar muito que fala quem está escutando aí, faz um desafio. Nas próximas 24 horas, quantas vezes você vai escutar a palavra? E aí, como tá a vida corrida? Né? A palavra corrido. E aí, como tá? Tá correndo? Né? Então, a sensação que eu tenho é que parece que tá todo mundo correndo contra o tempo, correndo para algum lugar e, assim, principalmente com a facilidade de acesso, né, a informações. Hoje em dia, a gente tem muito mais informações que as gerações passadas tinham. Então, essa sensação que a gente tem de que a nossa geração é mais atribulada do que a geração passada, nem tanto é isso. Né? Na verdade, é muito porque a geração passada tinha uma fonte de conteúdo, uma fonte de informação, né? Que eram as mídias tradicionais. Jornal, TV, rádio. Então, era por aquele meio que eles se informavam. Né? Então, você tinha que esperar 8 horas da noite para assistir o Jornal Nacional e se informar do que estava acontecendo no mundo, né? Então hoje a gente tem a cada 5 minutos ou menos, talvez, uma notícia nova no nosso celular, na nossa mão. Isso faz com que a gente tenha a sensação de que o tempo está cada vez mais escasso, de que a gente está sempre para trás. Né? Nossa, eu não sei o que aconteceu nos últimos 5 minutos, então eu estou para trás de quem sabe. E a gente vem trabalhando isso muito aqui na ToDo, no braço do marketing emocional. Né? Então a nossa estratégia aqui é fazer essa volta, essa conexão entre pessoas e marcas olho no olho. Né? Então as pessoas estão sentindo falta disso e as marcas que estão usando disso estão saindo bem na frente. Né? Não que a gente tenha que abandonar o digital de maneira nenhuma, eu acho que é uma integração que tem que acontecer muito forte, principalmente nas experiências, né? Porque o marketing de experiência tem o celular como seu principal aliado. Hoje, quando eu vivo uma experiência legal, qualquer consumidor, não só eu, você vai num restaurante que você acha o prato bonito, você tira foto. Aquilo ali você está pagando para fazer propaganda do cara. Uhum. Né? Então, assim, tem nada a ver. Se esse não for o melhor marketing, eu não sei qual que é. Né? O seu cliente te paga para divulgar a sua marca. Isso é maravilhoso. Então, claro que a gente tem que usar disso, mas, assim, incentivar o consumidor a querer compartilhar a sua marca. Por que o consumidor vai querer dividir a minha marca na rede social dele? Por que o consumidor vai querer usar disso tudo, dessa rede de influência que ele tem, para divulgar a minha marca? Porque hoje, a partir do momento que você tem uma conta numa rede social, você é um influenciador digital. Você pode ter 50 seguidores, mas você tem uma audiência de 50 seguidores. Então, você influencia, sim, aquelas 50 pessoas. De 50 a 50 milhões, você é um influenciador digital, senão você não teria Instagram, não teria rede social. E também eu trabalho, Marcos, outra vertente, que é através do que você quer ser quando crescer, que é uma plataforma pessoal, de planejamento estratégico pessoal, principalmente para fazer assim, com que as pessoas se acalmem e pensem, tá tudo bem, eu tenho tempo. Né? Uma continha que eu faço rápida, não sei se é bom de matemática. Sou de humana. É o que a gente sempre fala. Divide 24 por 3. 3/3 de 8, né, que é o nosso dia. Então, não é que a gente não tem tempo, a gente tem 8 horas para dormir, teoricamente, 8 horas para trabalhar, teoricamente, e 8 horas para fazer o que quiser. Então, a gente tem a mesma fração de tempo para dormir, para trabalhar e para pessoa física, vamos dizer assim. Então, quando a gente faz essa conta, a gente pensa, opa, cadê minhas 8 horas? As minhas 8 horas, o que eu estou fazendo com elas? Aí, se você gasta essas 8 horas rolando feed de rede social, opção sua, né? Aí alguém roubou o seu tempo, que foi o Instagram. Mas se você usa essas 8 horas para estudar, ou para ter um segundo emprego, que é o caso de muita gente, ou para fazer nada, tá tudo certo. Ou para adquirir conhecimento, enfim. Ficar com a sua família. Então, a gente tem, sim, tempo. Basta a gente ter essa noção de gestão. E aí eu falo muito que, assim, gestão de tempo, gestão de empresa, gestão de pessoas, de recursos, é a mesma coisa. Tudo é gestão. Então, ao mesmo tempo que a gente gasta, né, a mesma dedicação para fazer a gestão do nosso negócio, da nossa empresa, das nossas redes sociais, a gente tem que ter esse tempo para fazer a nossa própria gestão.
Então, pensar nessas 3 frações de 8, eu prefiro falar 3 frações de 8 do que 24. Né? Que 24 parece que é muito. Nossa, eu tenho 24 horas, é muito tempo. Uma ilusão, né? Uma ilusão. Então, vamos pensar nas 3 frações de 8 e, assim, as 8 horas que você está trabalhando, você está de fato trabalhando. Né? Não são 8 horas, não, eu trabalho 12 horas, mas tem um estudo que eu uso ele muito na minha metodologia, que foi uma pesquisadora dos Estados Unidos, que todo mundo que ela entrevistou 1.001 pessoas durante um ano para medir o que essas pessoas faziam em 24 horas. E todas as pessoas que antes da pesquisa falaram que trabalhavam mais de 12 horas, era mentira. Na verdade, elas produziam no máximo 10 horas. 2 horas era tempo jogado fora, é o cafezinho, né? Que o cafezinho hoje virou um Instagram. É o cafezinho de antigamente, sim. É o Instagram de hoje. Então, o que eu falo muito dessa transformação digital é que nós continuamos sendo seres humanos. A gente trocou o cafezinho pelo Instagram. Então, o que a gente fez foram trocas, né? E aí, até que ponto as empresas, as marcas usam essa transformação a seu favor? Né? Então, assim, tanto as empresas e as marcas como nós mesmos. Eu vou usar o celular a meu favor ou contra mim? Então, é muito a gente pensar nessa dose do remédio e do veneno. A gente estava conversando aqui mais cedo sobre isso e é bem claro, assim, que hoje esse podcast está sendo escutado aí por vocês, na casa de vocês, no trânsito, enfim, onde vocês estejam. Imagina se a gente tivesse, Marcos, convidar todo mundo para uma palestra. Que drama, né? Então seria assim, o meu tempo, o seu tempo, o tempo da audiência. Então a gente está assim, economizando tempo aqui. A gente olha para o cenário do mundo hoje e, obviamente, como toda inovação, tem a onda de adaptação. Tem aqueles que são mais resistentes e tem aqueles que são mais, né, early adopters, e tem aqueles que ainda ficam testando, ver se não é. E como é que você encara isso, essa questão da resistência a mudanças e essa questão de ser inevitável essa mudança? Você falou, poxa, cada vez mais híbrido, né? Eu estou no trabalho, eu estou no trânsito, eu estou em tudo, e isso não vai mudar, vai ficar cada vez pior, ou estou errado? Eu espero que não mude. Eu já acho que, assim, não sei, acho que você também, né, que está nessa pegada digital há mais tempo. Eu já acho incrível. Assim, eu acho muito incrível a gente estar aqui. Eu estava trabalhando há 5 minutos atrás, estava mandando uma proposta. Então parei, a gente está aqui conversando, que quantas pessoas vão escutar essa conversa nossa? Obrigado pelo seu tempo. Então, assim, eu acho, imagina se eu tivesse que me deslocar. Então eu já vejo muita vantagem nisso. Agora, como eu estava falando, eu acho que as ferramentas mudaram, mas a máquina ser humano não mudou. Então a máquina ser humano é resistente à mudança desde que o mundo é mundo. Né? Desde que a gente foi feito, desde que existe a raça humana, a gente se assusta com mudança. Né? Você vai falar que é diferente quando você troca o celular, você dá uma assustada, você fala, opa, peraí, como é que mexe nesse celular quando o celular faz uma atualização, né? Então a gente se vê assustado com essas pequenas mudanças do dia a dia. A gente que convive, eu falo que a gente, geração dos anos 80, nós tendemos a ser a geração mais maluca, porque a gente nasceu analógico e hoje a gente vive um presente digital. Então é muito mais complicado, eu acho, assim, para as gerações passadas, as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, é menos complicado porque eles ainda são muito analógicos e eles não vão mudar. Eu acho que a gente não tem que enfiar essa mudança, assim, vamos dizer, goela abaixo, né, deles. Assim, eles vão continuar assistindo o jornal deles da maneira certa, lendo o jornal físico, que para eles aquilo ali é segurança. Aquela informação ali não é fake news. Então, assim, eles não vão mudar e eu acho que aí que a gente está falando das marcas, né? Se adaptarem a eles mesmos, entender que tem esses dois consumidores. Aí vem a nossa geração, que é uma geração híbrida completamente, né? A gente não teve celular na infância, na adolescência. Eu não tive. Eu acredito que você também não. Também não. Né? Fui ter meu primeiro celular, acho que com 16, 17 anos, e era o da cobrinha, que mal fazia ligação. De tela amarela. Exatamente. Então, assim, a gente dá esse bug no cérebro maior, porque a gente fala, opa, peraí, não era sempre assim. Então, eu acho que para a nossa geração é mais difícil essa transformação, porque a gente tem que tirar os preconceitos mesmo, né? E abaixar a cabeça e saber que essa meninada aí sabe muito mais que a gente. Né? Essa meninada dá show, assim, ensina o pessoal aqui no escritório,
mais novo, assim, tem hora que eu fico meia hora travada em alguma coisa, com um botão eles resolvem, eu me sinto uma senhorinha, né? Então eu acho que assim, essa transformação digital cabe muito da gente entender o contexto, né, de cada, para quem trabalha com cliente, de cada cliente, para quem trabalha com pessoas, de cada pessoa e o processo de empatia, né, de entender assim que aquela mudança que às vezes para a gente é muito natural, porque nós donos da marca, donos do negócio, que inventamos aquilo, que criamos aquilo, para aquela pessoa é uma coisa completamente nova. Então é devagarzinho mesmo que a mudança acontece. Mais uma vez que você mudou e se adaptou, a adaptação é rápida também, né? Uma vez que você se adaptou, pronto, né? Que aquilo faz parte do seu dia a dia, você se acostumou com aquilo e aí as coisas fluem. Então eu acho que cabe muito para quem está do lado de trás do balcão se colocar do outro lado, porque nós somos consumidores o tempo inteiro. E às vezes quando a gente vem pro lado do vendedor, a gente esquece que a gente é consumidor. Esquece que o nosso cliente somos nós em outra marca. Então eu acho que é muito pensar nesse processo como todo e principalmente no digital, lembrar que é muito recente, né? A gente também estava comentando há pouco aqui sobre rede social. Rede social eu costumo falar que é terra de ninguém. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Quantas já morreram? Será que vão morrer as que estão agora? Não vão? Né? Então no ambiente digital eu acho que quanto mais você tem uma marca fortalecida, uma marca consolidada no offline, você se adapta a qualquer ferramenta online. E não a marca que é presa à ferramenta. Né? A marca que é presa à ferramenta, eu costumo brincar, assim, essa geração de youtubers, né? E se o YouTube sumir? Essa geração não fez faculdade. Então até que ponto essa geração nova, eu questiono muito, assim. Eu convivo com muitas pessoas que estão prestando vestibular na minha família. Tem meninos aí de 15, 16, 17. E eu fico... a gente do marketing, a gente é meio assim, né? Eu fico interrogando eles aí o tempo inteiro. Mas e aí? E o que você vai fazer? Como é que é? O que você pensa? Né? E eu vejo que eles têm essa dificuldade, que às vezes eles olham um colega que fez um canal no YouTube e tá ganhando um monte de dinheiro. E ele tá lá ralando, fazendo lista pro Enem. Então, pensa a cabeça desse menino, né? Ele fala, mas será que eu tinha que estar aqui fazendo essa lista do Enem mesmo? Como é que a gente encontra um meio termo aí entre essa experiência, que é mais, digamos, tradicional, e essa nova forma de pensar carreira? Marcos, eu sou meio, como é que fala? Acho que tradicional. Assim, na minha linha de pensamento é mais tradicional, eu acredito no pouco do pensamento dos antigos, assim, pelo menos eu fui educada assim na minha casa, que conhecimento ninguém te tira. Então eu acredito que isso não mude. Assim, por que às vezes os youtubers, né, eles estão aí tão em voga? Porque eles passam um conhecimento, que seja de um jogo, né? Então ele sabe jogar o joguinho lá e ele ensina. Então é muito mais fácil você escutar o youtuber do que você ler ou tentar você mesmo jogar e aí não dá certo. Né? Então eles acabam que eles estão passando um pouco conhecimento que eles têm para outras pessoas. Então eu acredito muito nessa linha, assim, que o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar da gente. E o bom profissional, ele se adapta. Um exemplo disso é a gente aqui agora. A gente estaria fazendo isso há 5 anos atrás? Provavelmente não. De jeito nenhum, então a gente se adaptou. Né? O bom profissional, ele estuda, ele não tem esse preconceito com a mudança, né? Esse do preconceito mesmo, né? Então ele estuda e ele fala, não, isso dessa forma que eu fazia não dá mais certo. Deixa eu fazer de outra forma, deixa eu testar. E o bom profissional, ele não tem medo de errar. Né? Ele testa. A diferença dessa molecada, eu acho muito assim para os mais velhos, é que eles têm bem menos medo de errar. Eles vão. Ah, se ficar horrível, ficou. Eu faço outro. Como as coisas não duram muito tempo, né? Não, esse vídeo ficou uma porcaria, mas eu faço outro melhor. E tudo bem. E a gente ainda é muito preso naquilo, e se eu fizer e ficar muito ruim, mas e aí, você vai ficar sem fazer? Então eu acredito muito assim nessa união do conhecimento, aí, claro, a experiência é só tempo. Um profissional que tem 10 anos a mais que eu de profissão, ele é mais experiente que eu, não tem o que eu falar. Né? Ele viveu 10 anos a mais no mercado, ele viu um mercado muito diferente? Viu. Mas ele teve a experiência dele, e se ele está no mercado até hoje é porque ele é bom. Então, assim, eu acho que a experiência ninguém tira e o conhecimento é isso, é quanto mais a gente vai atrás do conhecimento, mais a gente fica, a nossa mente se abre,
né? Que é um ditado aí famoso, uma frase famosa de um filósofo, que uma mente aberta pelo conhecimento nunca mais se fecha. É o Einstein, né? Einstein, Nunca mais volta ao seu tamanho. Exatamente. Esqueci o original, autor, mas é isso aí. Então é bem isso. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente quebra esses preconceitos para mudança. E é adaptação. Você falou de adaptação e agora de novo eu lembrei assim, quando eu te conheci da To-Do Marketing, né? Marketing emocional, até queria que você desse uma explicada rapidinha aí pro pessoal que às vezes ainda não entende o que é o marketing emocional. E você veio para esse novo formato em que você está agora unindo duas áreas de atuação. Você tem o seu trabalho com a tua sócia na tua agência, mas você tem também o que você quer ser quando crescer e essa mentoria voltada para a gestão do tempo, planejamento. Como é que foi essa adaptação toda de To-Do com o que você está fazendo agora? Na verdade, foi fazer do limão a limonada. Sim, criatividade pura. Não, foi dor, na verdade, assim, foi criatividade da dor. Eu e a minha sócia, a gente abriu a To-Do Marketing Emocional, até explicando um pouquinho o que é. O marketing emocional, ele é uma vertente do marketing de experiência. Então, hoje no marketing, a gente pode atingir um cliente pela mídia, que é a mídia de massa, né? Que a gente está falando dessas mídias novas, então é rede social, são as mídias geralmente pagas. É onde você paga para que a sua marca esteja lá. O marketing de experiência, ele é uma frente que ele promove uma experiência mesmo, é essa palavra, não tem outra, entre o consumidor ou potencial consumidor e a marca. E o marketing emocional ainda é um bracinho menor desse marketing de experiência. Então, ele é o marketing de experiência que gera conexão. Um dos maiores exemplos de marketing de experiência e marketing emocional que todo mundo conhece é o Rock in Rio. O Rock in Rio é um grande evento de marketing de experiência, que ali dentro ele está gerando conexões emocionais com aquelas pessoas. Então, o marketing emocional ele parte da premissa que a pessoa ela é atuante, né? Então, que o público ele de alguma forma ele é ativo naquela marca ali e é nichado. Então, ele é sempre para um público específico, por mais que seja um público de milhões de pessoas. Mas o público do Rock in Rio é diferente do público do Vila Mix. Então, são dois exemplos de marketing de experiência que levam o marketing emocional, mas para nichos diferentes. Então, é basicamente isso que a gente pode fazer desde um festival a uma ação de CRM, a uma ação de relacionamento com o cliente, a um ambiente instagramável, né? Ter na porta do seu restaurante uma coisa muito legal, seu prato ser instagramável, isso é marketing de experiência, é marketing emocional. Você se conectou com aquele cliente ali de alguma maneira. Então essa é a nossa frente aí, a gente está há 5 anos, na verdade fizemos 4 agora em fevereiro, né? Estamos começando o nosso 5º ano, atuando isso aqui no Centro-Oeste, somos pioneiras e somos as únicas empresas que fazem especificamente esse trabalho aqui. Então é uma jornada, né? Começo de empresa não é fácil. Mas é um case já, né? Graças a Deus, estamos fazendo nosso trabalho. E a gente ficou muito animada de abrir um primeiro negócio e abrir um segundo, em 2016. Então, assim, a gente abriu um outro negócio que não tem nada a ver na área de esportes. E aí eu me vi numa vida completamente sem tempo. Porque eu abri uma empresa em 2015 e uma empresa em 2016. Então eu trabalhava das 8 da manhã às 2 da manhã todos os dias, de domingo a domingo. E isso você leva, né? No primeiro mês você tá animado, no segundo você tá animado, os primeiros 6 meses você tá bem animado. Depois você começa a falar, opa, peraí, sua família começa a falar, não, mas você tá perdendo todos os encontros de família, mas você vive cansado, estressado. Tua saúde pede a conta. Tudo vai mandando conta, a conta começa a chegar de tudo. E aí aí a gente resolveu vender esse outro negócio e eu comecei a estudar sobre gestão de tempo. Então eu comecei para mim mesma, né? Comecei a estudar sobre gestão de tempo, sobre gestão de demandas, métodos de Scrum, métodos, enfim, Trello, Evernote, todas essas ferramentas, eu comecei a estudar muito sobre elas, GTD, que é um método que eu adoro. Então, assim, comecei a ver como que esses métodos podem me ajudar. E nisso, eu criei uma metodologia própria, para mim mesma. E eu sou muito palpiteira, né, Marcos? Eu gosto muito de dar opinião para os outros. E uma amiga, uma vez a gente conversando, ela me relatou minha vida, há um tempo atrás. Ela falou, nossa, estou trabalhando demais, estou com 2 negócios, estou cansada demais. Eu falei, olha, eu fiz um negócio que está dando certo para mim. Deixa eu fazer para você. E fui para a casa dela e ensinei ela como é que ela ia fazer. E ela começou a fazer e amou. E começou a divulgar.
No Instagram. Olha aí como foi. E nisso, então, a metodologia estava criada e, claro, aí é que eu falo que, assim, é um novo profissional. Então, eu resolvi uma dor minha, que era uma dor mesmo, assim. Eu estava perdendo minha saúde, perdendo meus amigos, minha família, prejudicando meu negócio, porque você trabalha estressado, pensa, a gente trabalha com criatividade. Como é que eu tenho uma solução criativa? Uma mente estressada nunca tem uma solução criativa. Isso é fato. Então, assim, eu falo que o ócio criativo é o melhor amigo de qualquer empresário, de qualquer empreendedor. O fazer nada te ajuda a ter ideia, por incrível que pareça. Então, eu estudando sobre isso, desenvolvi metodologia, falei para ela e ela falou que era muito legal, começou a divulgar. O pessoal começou a me procurar. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aí, essa dor não é só minha, é de outras pessoas. Então, desenvolvi a metodologia que hoje tem 3 produtos. Então, tem um produto para pessoa, física mesmo, um produto para empresa, que é um treinamento, e uma aula, e um curso. Então, oportunidade, né? Nasceu da dor, e a gente sempre tem que lembrar que o nosso produto ou serviço tem que resolver a dor de alguém. Resposta ou solução, né? Então ele tem que, nem que seja a dor assim, eu quero uma bolsa nova porque eu quero ser inserida em um nicho de mulheres que usam uma bolsa de 50 mil reais. É uma dor daquela pessoa. Ela quer estar naquele meio, né? Ela quer ser destaque naquele meio. Então a bolsa vem e resolve esse problema. E como que as pessoas se percebem com essa necessidade? Aí chegam até você, como que elas vêm até você antes de desenvolver esse trabalho? É muito engraçado, assim, eu falo que eu pego paciente crônico, sabe, com a doença crônica, assim. Fase terminal, fase terminal. A pessoa sempre chega em mim assim, pelo amor de Deus, Carol, eu tô desesperada, eu não consigo fazer nada. É sempre assim, a pessoa chega num nível que a lista de pendências do começo do dia é menor que a do final. Então você trabalha e não resolveu nada que você tinha que resolver, a sua lista de pendências só aumentou, e aí você termina o dia estressado, começa o outro dia estressado. Então isso assim, isso acontece um dia, 2, geralmente a pessoa busca algum conteúdo da internet, e aí através da rede social eu passo também alguns conteúdos mais fáceis, né, de aplicar, e aí quando a pessoa vê que ela não consegue sozinha, ela pede ajuda. Né? E aí eu desenvolvo a mentoria mesmo, que é o produto principal, levam 3 meses. Então não é de uma hora para outra, né? Então eu fico 3 meses com a pessoa para mostrar para ela como que ela vai organizar as 3 frações de 8 dos dias dela para que tudo caiba, né? Para que ela tenha uma vida saudável, uma vida produtiva e isso a conta feche, né? Para que ela tenha saúde também e nos relacionamentos, saúde física. Que o mais importante é isso. Qual o perfil desse profissional que te procura, assim, para fazer isso? Porque penso eu que hoje todo mundo sofre com essa questão do tempo. Mas existe um perfil ou isso realmente é genérico? Pior que existe. Por incrível que pareça, o perfil é majoritariamente feminino. Aí eu não sei te explicar por quê. Talvez a psicologia explique. Mas assim, as mulheres elas têm mais dificuldade com essa questão da gestão do tempo, assim, eu acho que por terem talvez mais atribuições mesmo, sim, né, por ter mais coisa para fazer, enfim, tem que estar sempre, eu falo que as minhas clientes mais desafiadoras são as mães, porque eu não sou mãe, então eu não entendo a realidade delas de verdade, e é complicado, né, você falar para minha cliente que eu atendi essa semana, a gente finalizou o processo dela, ela é mãe de 2 filhos pequenos, é profissional liberal. E aí ela teve que tomar a decisão de colocar os filhos na escola tempo integral. Que ela falou, Carol, se eu não fizer isso, eu não consigo trabalhar. Porque enquanto eu tô com os meninos, eu preciso estar com os meninos. E eu não vou trabalhar meio período por dia, que é o período que os meninos estão na escola, e eu também não quero deixar os meninos com babá. Então são escolhas, né? Então ela preferiu deixar os meninos na escola o dia inteiro, pra ela como autônoma, para que ela tenha esse dia todo de trabalho, que ela estava prejudicando o casamento, porque ela falava, eu punho os meninos para dormir e ia trabalhar, e o meu marido. Então é mais complicado mesmo para a mulher, né, pensar nisso tudo. Então majoritariamente, Marcos, é mulher, mas tem assim, 70-30, 70% mulher, 30% homem e 90% profissional autônomo e liberal. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha para uma empresa, você não é dono do seu tempo, o seu chefe quer.
O seu chefe que fala o que você tem que fazer, quando que você tem que entregar. Agora, quando você vira a chave, vai empreender, abre seu próprio negócio, ou é autônomo, né? Arquitetos, médicos, pessoas que trabalham como autônomos mesmo, aí o tempo é seu, completamente seu, ninguém manda. O que pode ser bom ou ruim. E na maioria das vezes a gente usa mal. Porque é aquela história, eu faço quando der. Quando eu quiser eu faço. E geralmente esse quando eu quiser eu faço, as pessoas começam a deixar para depois, começam a acumular. O ser humano precisa de regras, eu falo muito isso na mentoria. Eu uso a analogia do que você quer ser quando crescer com criança mesmo. O nome é para remeter à criança. Porque a criança, ela tem rotina. Por mais que a casa dela seja uma zona, tem casa que é bagunçada. Ela vai para a escola, a gente espera que vá. E na escola, bate o sino, ela estuda, bate o sino, ela brinca, bate o sino, ela come, bate o sino, ela vai embora. Então ela já tem esse condicional do sino. E a gente, na vida adulta, a gente perde os condicionais. Ah não, tá na hora do trabalho, mas eu vou parar e entrar no Instagram aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Cadê o sino? Então assim, aí você vai ficar no Instagram só um pouquinho, você fica 1 hora. Não 10 minutinhos. Procrastinação, sabotagem. E vai indo. Eu costumo falar que procrastinação é uma palavra bonita para preguiça. Né? Porque falar, eu procrastinei isso aqui. Não, você estava com preguiça de fazer mesmo, deixou para depois. Né? Então, o que é procrastinar? É deixar para depois. E aí você pode ter deixado ou porque você ficou com preguiça, que a maioria das vezes ou porque estava muito cansado mesmo, assim, que é a minoria. Nossa, eu estou num nível que eu não consigo fazer isso daqui de jeito nenhum. Estou no nível de cansaço mental que não vai sair. Aí tudo bem. Mas geralmente a gente procrastina as coisas que a gente não gosta. E aí até para quem está ouvindo assim uma diquinha dessa que eu sempre falo para todo mundo, tenta fazer as coisas mais chatas primeiro. Eu vou dar um exemplo meu. Eu odeio fechar caixa, odeio fazer financeiro. E eu que faço isso na empresa. E eu não gosto. Mas enfim, é função minha. Então eu faço na primeira hora do dia. É a primeira coisa que eu faço. Porque eu fico livre daquilo. Quando eu deixava para o final do dia, eu sempre deixava para amanhã. Nessa de deixar para amanhã, um dia acumulou quase um mês. Eu demorei quase um dia para colocar o caixa em dia. Então, quando eu fiz isso pela primeira vez, eu falei, opa, isso aqui tá errado, como que eu vou trocar? Então, comecei a fazer de manhãzinha, a primeira coisa que pronto. E como você encontra motivação para poder vencer esse desafio, que é a necessidade? Não é o que você quer, mas é o que você precisa fazer. Mas você precisa passar por isso para chegar nas coisas que você gosta. Como é que você faz para vencer isso? Eu trabalho muito a questão eu falo que eu não gosto muito de autoajuda, desses modismos, né? Tem uns montes, né? Tem, hoje para todo lado. O milagre da manhã, os 5 passos para vencer a procrastinação. Tudo tem 5 passos, milagres e rituais como se o ser humano fosse um robozinho mesmo, assim, até voltando um pouquinho no que a gente está falando de transformação digital, quando a gente fica pensando, será que eu vou perder meu emprego para um robô? Eu fui a uma palestra no RD ano passado, da Marta, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é muito boa. Marta Gabriel? Marta Gabriel, exatamente, da Marta Gabriel. Uma frase dela que me impactou muito, ela falou, você só vai perder o seu emprego para um robô se você tentar ser um robô. Porque se você tentar ser um robô, ele vai ganhar de você, sempre. Agora, se você usar suas características humanas, que é criatividade, empatia, se você usar isso tudo, nunca o robô, improvisação, ela falou muito do improviso, né? Porque o robô ele é programado. Então, se você muda alguma coisa do lugar ali, o robô não dá conta de improvisar. Né? Então, o ser humano improvisa, o ser humano é criativo, o ser humano tem empatia. Se você trabalhar esse tripé, você nunca vai perder o lugar para um robô. Porque você não vai tentar ser um robô. E aí, voltando para a gestão do tempo, o que eu faço muito eu planejo antecipadamente meu mês, que a minha metodologia é isso, do funil do tempo, que é planejar o mês, a semana e o dia com antecedência. Então, quando eu vejo aquela lista ali no dia, aquele funçãozinha que eu acho meio chata, eu lembro que ela foi programada anteriormente, que ela tinha que estar ali e que ela faz parte de um contexto. Então, assim, entra no piloto automático, porque como eu paro para planejar meu mês e minha semana, eu coloco coisas que eu gosto no meu mês e na minha semana. Mas a gente não faz só o que a gente gosta na vida, né? Seria muito bom. Então, tem a parte chata do trabalho, se não tivesse, não era trabalho. A gente tem que amar o que a gente faz, sim.
Mas tem dia que mesmo amando, você acorda e fala, ai meu Deus, queria ganhar na loteria? Quem nunca, né? Se eu pudesse. Quem nunca? Então não adianta vir com esse falso moralismo que eu falo de a gente é todos os dias felizes e a gente tem que amar o que a gente faz, não. A gente tem que gostar, sim, eu acredito, do que a gente faz, mas se você trabalha em uma coisa que você odeia, mas aquilo é o que dá o sustento da sua família, tá tudo certo. Porque você ama a sua família e você quer dar uma condição boa para ela. Então tudo bem você odiar o seu trabalho, porque o seu trabalho ele é meio, não fim. Né? Tem uma frase que eu falo muito nos meus cursos, que é nenhum CNPJ compensa um AVC. Então a gente tem que ter isso muito bem dividido. Assim, usar essas 3 frações de 8 muito bem divididas e entender que aquela tarefa chata ali é só mais uma tarefa chata. Se eu percebi bem, você está falando então de autenticidade, saber reconhecer suas limitações, as suas qualidades e juntar tudo isso, mas tem que ter rotina, tem que ter um propósito, tem que alinhar isso tudo para que as coisas funcionem. Exatamente. E o propósito de cada um é de cada um. Né? O que a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações de massa que a gente recebe é tentar encaixar a nossa vida numa vida de sucesso que a gente está vendo. Um padrão que é reverberado e a gente quer imitar. Aquela pessoa falou que ela acorda às 5 da manhã, faz meia hora de meditação, 10 minutos de caminhada e por isso ela tem muito sucesso. Deu certo para ela. Será que isso dá certo para você? Você pode tentar, não que você não deva tentar. Né? Então assim, deixa eu tentar, vamos ver se isso dá certo para mim. Mas é bem isso, é autenticidade, entender que principalmente não somos robôs. Existe a inteligência artificial, os robôs estão aí para conviver com a gente. Aí eu acho que vai ser a grande transformação. Né? Os robôs, a gente tem que usar eles a nosso favor. Foi o ser humano que criou a máquina. Então a gente usa a máquina a nosso favor. Você vai ficar fazendo um trabalho que um robô pode fazer? De jeito nenhum, passa para automação. Automatiza aquele trabalho ali e vai pensar criativamente, vai pensar em como potencializar seu negócio, potencializar a sua empresa e tudo mais. E deixa o robô contando o número. Mas se você não tem dinheiro para pagar o robô, você mesmo tem que contar. Então, paciência. Com o tempo vem, né? Com o tempo vem. Carol Steca, é muito bacana o papo contigo. Você é uma pessoa bem hiperativa, assim, isso é bem legal, fica notável. Eu não tenho como deixar de perguntar, eu faço essa pergunta para todos os episódios aqui da série. Qual o futuro que a Carol quer ver para os seus negócios, para a sua vida, para a gestão do tempo, para a To-Do? O que você está olhando daqui para frente, pensando em, 5 anos, 10 anos, 20? Qual é esse futuro desejável da Carol? Olha, Marcos, quando eu penso nessa pergunta, aí eu entro numa contradição quando eu falo que eu sou mais cética, mais conservadora, mas eu tenho um lado utópico também, um lado que gosta de sonhar e de acreditar. E eu enxergo e desejo que no futuro as pessoas tenham mais empatia. Para mim, essa é a palavra da transformação digital, é a palavra do mundo moderno. Que a gente consiga sempre se colocar no lugar do outro e construir relações no negócio, na vida, relações com ética, relações com transparência, porque alguns valores estão sendo perdidos, né, ao longo do tempo. Isso dói. A gente vê pessoas fazendo mal para outras pessoas, né? Isso é muito ruim, assim, que ponto vamos chegar? E eu acredito que não é o fim do mundo, que tem muita gente fazendo coisa boa. Então eu acredito que quanto mais a gente se colocar no lugar do outro e tirar esse preconceito da mudança, a gente vai ser muito bem sucedido, né? A gente tem uma frase aqui na To-Do, eu e a minha sócia, que a gente fala que para quem tem bom coração e não tem preguiça de trabalhar, as coisas acontecem. É só esperar que acontece. Então é isso. Se eu puder fechar assim com essa frase, não tenha preguiça e tenha bom coração. Carol, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que ele é precioso, né, o nosso tempo, e pela sua também disponibilidade aí, e desejo todo sucesso na To-Do, no que você quer ser quando crescer, nos outros projetos também, e vamos juntos, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, Marcos, fico muito feliz de estar aqui nesse quadro, que já passaram pessoas tão incríveis, escutei os podcasts passados, e espero poder ter contribuído aí para quem está ouvindo, pelo menos um pouquinho. Fique à vontade, volte sempre, a casa é de vocês. Perceptível.